omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 14 de março, a Igreja celebra a memória de Santa Matilde. Santa Matilde era filha de nobres saxões. Ela nasceu no ano de 895. Ela foi educada por sua avó, que também se chamava Matilde, e era abadesa de um convento de beneditinas. Por isso ela aprendeu a ler, a escrever, estudou filosofia e teologia, coisas que para sua época não eram muito comuns. Ela também gostava de assuntos políticos. Além da sua brilhante inteligência, ela era uma mulher que impressionava pela sua beleza física e a beleza da sua alma. Ela casou-se com apenas 14 anos com Henrique, que na época era duque de Saxônia. Em pouco tempo ele se tornou Henrique I, rei da Alemanha, com o qual viveu um matrimônio feliz durante 20 anos. Henrique I reinou de uma forma justa e feliz, tanto para ele mesmo e sua esposa, como para todo o povo. Sabe-se que muito dessa justiça era recheada pela bondade da rainha, que desde o início se mostrou generosa para com os seus súditos pobres e doentes. Enquanto ela assistia a população, construindo conventos, escolas, hospitais, o rei tornava a Alemanha um país poderoso e forte, salvando da invasão dos húngaros e regularizando a situação do seu país com a Itália e a França, exercendo assim também o seu domínio sobre os povos eslavos e dinamarqueses. Havia paz em toda a nação. Tudo isso se devia ao trabalho da rainha. Com a ajuda da rainha, Henrique I conseguiu estabelecer a paz no seu reinado, e cada vez mais ele fortalecia a graça de Deus em suas vidas. Porém, os sofrimentos de Santa Matilde começaram depois do falecimento do seu marido, Henrique I. Antes de morrer, o rei havia indicado como seu sucessor o seu primogênito Otton, mas o seu irmão Henrique também queria o trono para si. Por isso os dois começaram a guerrear pelo trono. Isso trouxe um grande desgosto para sua mãe. O exército do príncipe Henrique foi derrotado e Otton foi coroado rei, assumindo o trono. Em seguida, os filhos se voltaram contra a mãe, alegando que ela esbanjava os bens da coroa com a igreja e com os pobres. Por isso, eles tiraram toda a fortuna da sua mãe e a exilaram. Matilde, triste com toda esta situação e sofrendo muito, retirou-se para um convento. Anos mais tarde, os filhos se arrependem e devolvem para a mãe toda a fortuna, pedindo-lhe perdão. A mãe, com generosidade, perdoa os seus filhos, toma toda a sua fortuna e distribui aos pobres. Ela preferiu continuar vivendo a sua vida como religiosa, não quis mais voltar para o palácio e, depois de muitas penitências e orações, desenvolveu também o dom da profecia. Matilde faleceu no ano de 968. Ela foi sepultada ao lado do seu marido. E ela logo foi venerada como santa pelo povo, e a sua devoção se propagou rapidamente por toda a Alemanha e por toda a Europa e por toda a Igreja. Santa Matilde é um grande exemplo e consolo para as mães. Como é triste e sofrido para as mães ver os filhos se perderem, ver os filhos escolherem caminhos que as mães não desejavam para eles. E como foi sofrido também para Santa Matilde toda a situação de guerra entre os filhos e depois ser exilada pelos próprios filhos. Mas mesmo assim ela encontrou força na sua fé. Por isso as mães também devem buscar consolo e força na fé, crendo em Jesus Cristo. E assim como Santa Matilde, mais cedo ou mais tarde, elas verão seus filhos arrependidos voltarem-se também para o caminho de Deus, assim como aconteceu com Santa Matilde. Peçamos hoje então a intercessão dela por todas as mães, para que sejam consoladas e fortalecidas nesta missão tão sublime, mas que às vezes traz tanto sofrimento. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos Santa Matilde, esta mulher que viveu intensamente a sua fé, intimidade contigo na oração, na penitência, mas também, Senhor,
Ela viveu a sua fé como esposa, como mãe, como rainha. E o Senhor sabe o quanto ela sofreu com os seus filhos. Pedimos nesse dia, Senhor, por todas as mães que estão ouvindo e vendo este vídeo, para que sejam consoladas em todos os seus sofrimentos como mãe. Pedimos que elas sejam fortalecidas, sejam amparadas pela sabedoria que vem do alto, que elas também compreendam que é através da oração, de uma vida de profunda entrega a Deus, que elas conseguirão a conversão dos filhos, a renovação dos próprios corações e o consolo em seus sofrimentos. Dai-nos a graça, Senhor, dai-nos a graça de, assim como Santa Matilde, nunca desanimar e sempre crer que o Senhor está presente e que por isso já é vitorioso em todas as situações e que não existe caso perdido. Existe sim, Senhor, todos aqueles casos em que colocamos em Tuas mãos, como Santa Matilde fazia, em relação especialmente com os seus filhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Matilde, rogai por nós.